Bahia e Fortaleza já sabem os seus adversários na fase de grupos da Libertadores da América e muitos até dizendo que o grupo do Bahia é o grupo da morte. Vamos aqui dar mais uma passada nos grupos. Grupo do Fortaleza com Racing, que é muito forte, Colo-Colo e Defensa e Justiça. Já o do Bahia com Nacional, Internacional e Atlético Nacional. Tá cheio de nacional aí. Internacional, Atlético Nacional e Nacional. E o Bahia precisa mostrar força aí para garantir vaga nas oitavas. Vamos aí analisar e reagir o que o Abel Neto e o Eugênio falaram sobre os grupos dos clubes nordestinos. E depois eu vou analisar também os dois grupos e vou trazer mais notícias aí do futebol brasileiro. Atlético Nacional de Medellín, ou seja, o único não campeão da Libertadores é o Bahia, que tem um time bom, tem uma continuidade de trabalho com o Rogério Ceni, tem investimento. Então esse grupo é o grupo da morte, ou não é, André? Acho que dá para colocar dessa forma. Assim, de forma geral, você tem grupos bem equilibrados, mas esse acaba destoando. Não dá para ignorar o fato de que 2 brasileiros caracterizaria o grupo mais difícil pelo momento de todos que se classificaram. O Bahia entrando no pote 4, mas vindo de um trabalho em crescimento, com todo o investimento, melhorando em relação à temporada passada em questão de profundidade de elenco e tendo mais características, né, ganhando jogadores mais de velocidade pelo lado do campo. E acho que tem começado bem a temporada. O Inter nem se fale, para mim é um candidato, não é favorito, mas é um candidato real ao título da Libertadores. E com 2 clubes tão tradicionais como o Atlético Nacional e o Nacional. E talvez a gente olhe hoje o Nacional... É difícil apontar quais serão os 2 classificados. É fácil dizer agora? Eu aposto, assim, Qualquer 2 aí são possíveis, não são? Eu ainda acho que os brasileiros vão passar, assim, um palpite. Mas você não ficaria acho que muito surpreso não, se nada. se classificasse, por exemplo, Nacional e Atlético Nacional? Não, assim... Seria um absurdo, não seria? Se os 2 brasileiros caírem, eu ficaria bem surpreso. Os 2 brasileiros ficando Inter e Bahia, ou Bahia e Inter nessa ordem, isso eu ficaria bem surpreso, mas no resto tá nivelado. Para mim, um argumento, e aí não sei se vocês concordam, que fala do nivelamento desse grupo, é que o cabeça de chave, teoricamente, para mim, ele sai atrás, que é o Nacional do Uruguai. Teoricamente, é uma amenizada. ele é o, assim, acho que é muito nivelado. Então, assim, isso mostra a dificuldade desse grupo. Mas, assim, não tô falando, o Nacional vai ser a barbada, vai ficar em último. Não, acho que ele pode... O Nacional, de alguns anos para cá, óbvio, ele não é candidato ao título de Libertadores. Mas ele também não é candidato a ser baba e sair na primeira fase. Não, de forma alguma, nunca. Jamais. Concordam? O Nacional, praticamente todas as vezes, ele passa para as oitavas e cai nas oitavas. Tem sido assim seguidamente. Mas passa para as oitavas. Então. Está presente no mata-mata. E ninguém é de ninguém. Se no grupo do São Paulo eu falei que não tem a baba, aí não tem nem terceira força. Não tem terceira força. Gostei no olho mecânico. Gostei dessa nomenclatura. No grupo do Inter e do Bahia, ninguém é de ninguém? Ninguém é de ninguém. Briga de foice. E o Bahia é um intruso nesse grupo, né, professor? Um grupo que debate o nacionalismo nacional, internacional, Atlético Nacional. Entra o Bahia. Bahia que é o Estado, né? É um time do estadismo. O Bahia volta para a Libertadores, ele é muito forte jogando na Bahia. Todos os jogos de Libertadores que o Bahia fez até hoje, ele nunca perdeu jogando na Bahia. 60, 64. Também não foram tantos, né? 60, 64 e 89. 89, Inter e Bahia jogaram 4 vezes. Eles jogaram na fase de grupos e nas quartas o Inter tira o Bahia, mas empatando por 0-0 em Salvador. Tinha chovido muito, foi um jogo atípico e o Inter tinha ganho em Porto Alegre. Então o Bahia tem essa força em casa, isso é só a motivação, né? Já pensou a festa? O Bahia será o Fortaleza de outras edições, no sentido da festa, da novidade, vai parar Salvador. Eugênio, sua análise desse grupo? É um grupo muito interessante, acho que passam os brasileiros, vou te responder logo de imediato, mas com jogos legais a gente vê. O Atlético Nacional, Abel, é um time para aqueles sonhadores do futebol, porque é bonito de ver jogar.
Eu já estive algumas vezes lá no Atanasio Girardot. Mas o time atual... Linda cidade de Medellín, por sinal. O time atual, ele, por exemplo, repatriou vários ex-jogadores do próprio Atlético Nacional. A começar pelo gol. É o Ospina, o goleiro, que voltou a ser convocado para a seleção colombiana. Está em Brasília para jogar com o Brasil. O Ospina, aquele da seleção colombiana? É, ele. Copa do Mundo. Voltou a ser chamado, atuando agora. Ele jogou na Europa há muito Copas tempo do e tal. É, 2 Copas do Mundo. É que a Colômbia não se classificou para 2022. 22, né? Mas 14 e 18 14 e 18 ele é titular. Está voltando para a seleção. Então você tem Edwin Cardona. Cardona é daquele, joga muita bola, não quer saber de nada do mundo, está sempre meio acima do peso, mas a bola bate no pé dele e sai redonda. Matheus Uribe voltando no meio de campo, ao lado de Campuzano, uma bela dupla de volantes. Né? Tem o Morelos lá na frente. Time de bola. Time de bola. Tem o Tecílio, que não era do Atlético Nacional, era do Santa Fé. O Tecílio fez uma linda dupla de zaga com o Yerry Mina, no Santa Fé. Mina mais fortão, mais alto, mais, assim, em termos de tamanho. E o Tecílio, tecnicamente, bom jogador. Morelos e companhia? Morelos é o centroavante. Mas tem um outro centroavante menos pouco conhecido aqui. Aí tem os outros que completam o time e que dão esse gás, né? Como o Kevin Viveiros, outros atacantes muito bom, de muita mobilidade. E tem a garotada que ajuda a sustentar ali, mas é um time que joga muito mais com a bola do que sem ela. Sem ela ele sofre um pouco, tem algumas dificuldades, mas é gostoso de ver jogar, vai ser bonito de ver jogar. Enquanto o outro nacional é o contrário, né? É o time correria, pegada, catimba, não sei o que, faz cera, jogar lá é uma loucura. Técnico, professor. Martim Lazarte, o técnico do Nacional de Montevidéu. Como costuma dizer aqui pro Abel, jogar lá no Gran Parque Central, até o Real Madrid perde. O jogo lá é difícil. E do Atlético Nacional, o técnico é o Javier Gandolfi, argentino. Essa aí do Eugênio foi boa. Não, vai jogar lá. Joga lá no Gran Parque Central. Lá o couro come. Couro come mesmo. Mas eu já fui lá, eu já fui também nesse estádio. Aliás, sempre gosto de lembrar, onde a seleção brasileira fez o seu primeiro jogo de Copa, na Copa de 30, perdeu de 2-1 para a Iugoslávia. Eu vi lá, o gramado é verde, a bola é redonda. O gramado que não está bom, aliás. A pressão da torcida é nada gigantesca, os caras fazem de tudo. A torcida fica em cima. Isso aí você falou. Torcida lá é chata. E eles são... o time, eu considero assim, o time mais catimbeiro do futebol sul-americano, historicamente, é o Nacional. Aliás, é o time com o maior número de participações. É a 51ª participação do Nacional e também é o time com o maior número de jogos disputados na história da Libertadores. Portanto, eles têm a cancha. Inter e Bahia vão ter que jogar bola. Quem ficar com gracinha fica fora. E tomar cuidado nos jogos entre si também, né? Aliás, é o primeiro jogo, né? Bahia e Inter, na primeira rodada, lá na Fonte Nova. Vamos com o grupo do Fortaleza? É o Lion, não tem... O Lion tá virando já habitué. Palavra que o professor gosta. Habitué da Libertadores da América. Olha aí o Lion. Quando não é Libertadores, é Sul-Americana. Quase foi campeão. Em que ano? 23, né? 23, que perdeu para a LDU nos pênaltis. Por um pênalti do Lucas Sacha. Foi Lucas Sacha, não? Não, Pedro Augusto. Pedro Augusto, Não é um grupo baba, não. Já começa com o Racing. E o professor Costas foi homenageado ontem. Olha aí, Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Mas também não é nada que o Lion já não tenha visto na vida. Colo-Colo... Em 2022, Colo-Colo e River. Só trocou o River pelo Racing. O Racing de hoje é o River de ontem, então vamos embora, vamos encarar. Por que não? Não, mas não tem que ter medo, não. Não? É o Lion, não tem jeito. Os outros é que tem que ter medo também. De falar, poxa, caiu Fortaleza no nosso grupo, é complicado. Eu acho que todo mundo tá lamentando aí. Porque, assim, o Fortaleza também vindo do pote 3, a chance de pegar pedreira era grande. E, pra mim, ele pegou o melhor time não brasileiro da Libertadores. Eu vou falar uma, que o torcedor do Fortaleza vai ficar bravo comigo, mas é verdade. Fortaleza dá graças a Deus que não tem no seu grupo da Libertadores o Ceará. Porque tá difícil do Lion ganhar do Vozão, São hein? 7 jogos seguidos sem vencer, né? Não, mas brincadeiras à parte, o torcedor do Vozão gostou dessa. Voltando à realidade, me lembrava que o Leão, nosso editor-chefe, ele falou aqui no ponto, é verdade. O Fortaleza, nos últimos anos, enfrentou River Plate, Boca Juniors, o próprio Colo-Colo, Independiente, Colo-Colo. Já tá cascudo. Não tá? E passou naquele grupo com o Colo-Colo. Passou. E eu lembro que começou mal e conseguiu a classificação no grupo com que tinha também o River Plate. Mas assim, lógico, não é
justamente enaltecendo essa campanha, mas não dá para comemorar um grupo desse, assim, se falar que poderia ser bem melhor. Porque, para mim, como eu falei, pegou o melhor time não brasileiro da Libertadores, que é o Racing, não só pela conquista da Sul-Americana, da Recopa, mas sequência do trabalho, acho que é o mais complicado que poderia vir do pote 1, já que ele não poderia cruzar com o brasileiro. Mas o senhor Celso Zelt ficou falando aqui que o Racing não é tudo isso que vocês estão falando, só porque o Garro não tocou aquela bola pro Yuri Alberto, ele até hoje ele fica com esse... É mágoa, né? E não tocou também lá em Guayaquil. Desculpa, André. Não, imagina. Continue, André. Aí você tem o Colo-Colo, que vem de uma grande Libertadores, indo até as quartas de final, e, a meu ver, até fez um jogo, duelos bem competitivos com o River Plate. Na ida, até poderia ter conseguido algo melhor. E passou nas oitavas pelo Júnior de Barranquilla, que foi líder do grupo do Botafogo. Tem toda essa tradição, já tinha jogado com o Fortaleza em 2022. Então, acabou, assim, sendo um grupo ingrato. Assim, não dá para falar em sorte, mas, assim, sabendo que você poderia ter, por exemplo, ter pego um Bahia vindo do pote 4, aí a coisa seria ainda mais complicada. Vejo o Fortaleza com totais condições de classificar. Ele e o Racing, acho que para mim são os principais times do grupo. Racing e Fortaleza. Mas eu sustento muito isso. Acho que o Fortaleza lamenta o sorteio, mas os adversários também lamentam ter que pegar o Fortaleza. O Colo-Colo pode perturbar aí, Eugênio? Pode. Pode, né? Pode. Colo-Colo campeão de Libertadores, em 91. Colo-Colo que tem lá ainda o Vidal como a sua bandeira, né? Arthur Vidal que... Então não vai longe. Rei Arturo. Ano passado foi até as quartas com ele. Com ele. Jogou muita bola, mas já está devagar, né? Mas tem outros jogadores. O time, ele não tem jogado nesse início de ano, estava voltando de lesão. Mas tem outros jogadores interessantes. Olho no Lucas Cepeda, que é o atacante que joga pela esquerda. Muito bom jogador. Tem outros conhecidos, como Maurício Isla, na lateral. Como o Pavês, que já está há muito tempo lá. Jogou aqui no Brasil também no Atlético Paranaense. É um time que, acima de tudo, tem uma enorme torcida, é muito influente, né, dentro do seu país e cujo técnico, Abel, eu diria que conhece os caminhos de Libertadores. Opa! Conhece. Quem é? Jorge Almirón. É aquele que era do Boca. Foi do Boca, vice-campeão em 2023. Foi vice-campeão em 2017 pelo Lanús, enfrentando o Grêmio na final. É um cara cancheiro, que conhece bem como joga Libertadores, sabe? Como equilibrar a sua equipe. Aquela série antiga, lembra aquele robozinho? Perigo. Perdidos no espaço. Não tem registro. Perigo. Fazer assim com o time muito grande, time de muito peso. O cacique precisa ser respeitado. É um grupo, para mim, bem enroscado esse grupo. Bucaramanga. Bucaramanga vai ser... vai ser aquele... Como é que se fala? Franco-atirador. Não, é franco-atirador, não. Tem o... Rapaz, agora me faltou a expressão. O que vai decidir muito... Fiel da balança. Fiel da balança. É isso, professor. Muito obrigado. Quem perder ponto para ele está enroscado. Verdade. É um time que contratou mais de uma equipe de jogadores que estavam disponíveis no futebol colombiano. Aqueles sem contrato, né? Estão livres no mercado. Aí sai contratando. Jogadores conhecidos no mercado local, né? Montou um time para essa competição, mas vem mal. Por isso trocou de técnico. Agora eu falava sobre isso mais cedo, né? Trocou de técnico no final de semana. E vai tentar dar a volta por cima, mas não vejo ali força para brigar por classificação, não. Acho que vai ser realmente o fiel da balança, o Bucaramanga. E o Fortaleza. Vai dar trabalho para os narradores, pô. Você acha que é tão difícil falar Bucaramanga? Na hora do gol? Eu troco tudo. Bucaramanga. No segundo tempo já está acostumado. Eu sou mais o Lion. Eu acho que o Lion está vacinado contra o Colo-Colo. Já tem os caminhos para um confronto com essa cara. Porque em Libertadores, segundo lugar também vale no grupo. Que o Racing fique com o primeiro. Acho que o Fortaleza tem condição de se sobrepor. E tem um desafio para mim do Fortaleza que é com ele mesmo. Porque o ano do Fortaleza não tem sido bom. Acho que esse é um aspecto que a gente... É um time forte, acho que merece todo o respeito. Acho que, como eu falei, acho que se classifica. Mas, assim, ainda é um time que tem oscilado muito. Começo de temporada, é verdade, mas eu acho que isso também tem que ser colocado em conta. A forma como foi 2024, por exemplo, não está no mesmo nível ainda o Fortaleza. Já vinha oscilando no finzinho de 2024. Vamos para o grupo do Palmeiras, amigo? Só para pontuar aqui da minha parte. É muito fácil falar Bucaramanga, assim como é muito fácil falar Defensor.
Só que as pessoas se complicam e inventam uma pronúncia diferente. Eu quase tenho umas 5. E gente boa, né? Gente de alto nível, muda o nome do defensor. Defensor é defensor, não é outra coisa. Ah, não é defensor? Ele fica... É indefensável chamar de defensor. Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas debatendo os grupos da Libertadores, né? O grupo do Bahia e do Fortaleza. Na minha opinião, grupo E, que é o do Bahia, do Fortaleza, para mim o Racing e o Fortaleza são os mais fortes, né, do grupo, com o Colo-Colo correndo por fora. E no grupo F, aí é pedreira, é Nacional, Internacional e Bahia. Quem perder mais ponto pro Atlético Nacional aí pode se complicar. Deixa eu trazer aqui uma notícia do Fortaleza sobre o Marcelo Paes. Marcelo Paes, ele concedeu uma entrevista ontem após o sorteio. Ele afirmou que precisa aproveitar fator casa na Libertadores, ou seja, na opinião do Marcelo Paes, o Fortaleza deve fazer o seu dever de casa ganhando as 3 partidas no Castelão. Então tá aí as notícias, últimas notícias dos clubes nordestinos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.